Os numerosos diagnósticos feitos nos veículos GM hoje são resultados de mais de 20 anos de evolução. No início da década de 80, a General Motors foi a pioneira na utilização de diagnósticos de bordo OBD1, que auxiliam na detecção e reparação de sistemas controlados por computador. Esse sistema se mostrou tão eficaz que em 1988, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, baixou uma lei exigindo que todas as montadoras fornecessem sistemas similares. Os diagnósticos se tornaram uma realidade em toda a indústria. Com a Lei Clean Air Act, Lei do Ar Limpo de 1990, surgiu o OBD1+, a próxima geração dos diagnósticos. Até hoje, o OBD1+, é o mais abrangente diagnóstico, representando um grande avanço na tecnologia da computação. O Federal Test Procedures, Procedimento de Teste Federal, FTP, determina níveis máximos de emissões para veículos novos, que para o Brasil supera todas as normas de emissões previstas para os próximos anos. Para atender às normas de emissões, o módulo de controle monitora os sistemas de emissões do veículo e executa ativamente os testes diagnósticos necessários. Nesta instrução programada, iremos conhecer esta nova geração de diagnóstico e o que ela significa para você. Antes, as leis exigiam apenas a redução das emissões dos veículos através de níveis mais baixos. O OBD1+, por outro lado, tem dois objetivos. Primeiro, foi projetado para alertar o motorista sobre condições que estejam levando o veículo a ultrapassar em 50% o nível máximo de emissões, segundo a norma para aquele ano-modelo. Segundo, o OBD1+, fornece informações de diagnóstico sobre os sistemas que afetam as emissões, fornece diagnósticos adicionais para os sistemas que estão sendo monitorados e acrescenta sistemas totalmente novos aos sistemas que antes não eram monitorados, como também uma nova terminologia. Uma das diferenças mais visíveis entre o OBD1 e o OBD1+, é a operação da lâmpada indicadora de falha 1000, a qual agora só se acende quando há uma condição relacionada ao controle de emissões. Em condições não relacionadas a emissões, a lâmpada indicadora de falha não se acende. Outra diferença é que a lâmpada indicadora de falha permanecerá acesa até que a condição de falha deixe de ser detectada e o sistema tenha passado por 3 ciclos de ignição. Neste vídeo, você verá outros detalhes sobre este assunto. Embora tanto o diagnóstico de bordo OBD1 quanto o OBD1+, detectem falhas em componentes, o OBD1+, também identifica deterioração de sistemas. Pode-se estabelecer uma condição de falha, DTC, quando o sistema se deteriora e as emissões do veículo deixam de atender às normas pertinentes. O sistema OBD1+, pode detectar esta condição, mesmo que o cliente não perceba mudanças na dirigibilidade. Visto que as condições de falha não relacionadas a emissões podem ser memorizadas, mas não acendem a lâmpada indicadora de falha 1000, lembre-se de executar a inspeção do sistema OBD1+, descrita no manual de diagnóstico. Assegure-se de usar o manual relacionado ao motor 4.3, já que tem uma apresentação totalmente diferente. O OBD1+, requer mais sistemas relacionados a emissões e agora existem mais códigos de falhas do que antes. Devido à complexidade de alguns destes DTCs, é extremamente importante verificar o manual de diagnóstico quanto à condição exata que causou o estabelecimento do DTC. Porém, lembre-se de uma coisa. Apesar de todas as avançadas características de diagnósticos do OBD1+, é necessário prestar atenção aos fundamentos básicos de operação.
Os módulos de controle OBD1+, utilizam software especial chamado diagnóstico executivo. Além de fazer o controle da lâmpada indicadora de falha e de memorizar e apagar os DTCs. O diagnóstico executivo recebe relatórios aprovado, reprovado de todos os sistemas monitorados. O diagnóstico executivo contém ainda um contador de falha. O contador é um excelente auxílio para tratar de condições intermitentes. Quanto mais frequente for uma condição, maior será a chance de identificá-la e corrigi-la. Na sessão seguinte, veremos este assunto com mais detalhes. O sistema de diagnóstico OBD1+, caracteriza-se por um módulo de controle do veículo VCM. Ele está localizado no compartimento do motor. O VCM poderá futuramente consolidar num único componente vários módulos de controle que eram anteriormente unidades separadas. Toda vez que o veículo é dirigido, devem ser realizados vários testes diagnósticos em numerosos sistemas, alguns uma vez a cada ciclo de ignição e alguns continuamente. Muitos destes testes devem também ser realizados somente sob condições operacionais específicas, tais como a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, RPM, velocidade do veículo, posição da borboleta de aceleração e assim por diante. Além disso, alguns testes de diagnóstico devem falhar mais de uma vez antes da mil acender e alguns farão a mil acender depois de apenas uma ocorrência de falha. As responsabilidades do diagnóstico executivo incluem acender e apagar a lâmpada indicadora de falhas 1000, informações sobre o DTC e apagá-lo, armazenar os dados do primeiro DTC gravado relacionado a emissões, registro de falha, informações atuais sobre cada diagnóstico e, finalmente, o status do sistema, que é a inspeção e manutenção. A situação de inspeção e manutenção refere-se a um teste de diagnóstico relacionado com emissões, se foi ou não realizado. Você pode verificar a situação de teste usando o TEC 1. A situação de inspeção e manutenção somente lhe dirá se um teste foi realizado, não se ele foi aprovado ou reprovado. O diagnóstico executivo revê as entradas dos sensores durante cada percurso, a fim de determinar se as condições necessárias para cada teste individual foram satisfeitas antes de permitir que o teste seja realizado. As condições necessárias para um teste se realizar são conhecidas como critérios de habilitação. Você pode comparar o diagnóstico executivo com um controlador de tráfego aéreo, visto que as funções que cada um realiza são semelhantes. Um controlador de tráfego aéreo é responsável por assegurar que aviões não colidam, que dois aviões não tentem aterrissar na mesma pista ao mesmo tempo, que as decolagens sejam escalonadas e que dois aviões não tentem partilhar do mesmo espaço aéreo ao mesmo tempo. O diagnóstico executivo mantém o acompanhamento de cada diagnóstico que precisa ser realizado. Também não iniciará diagnósticos que interfiram uns com os outros. Por exemplo, o diagnóstico executivo não iniciará um diagnóstico do funcionamento do sensor de oxigênio quando o diagnóstico EGR estiver em andamento, visto que os resultados poderão ser alterados pela atividade do diagnóstico EGR. Para maiores informações sobre o diagnóstico executivo, consulte a apostila que acompanha este vídeo. E por falar em apostila, que tal darmos uma paradinha para você testar o seu conhecimento? Eu volto já já. Bem, estamos de volta. E agora que nós já falamos de algumas diferenças óbvias entre o OBD1 e o OBD1+, podemos ver mais de perto os sistemas e componentes relacionados ao OBD1+. Para ajudar os técnicos em seu trabalho, os diagnósticos do OBD1+, são organizados por sistemas no veículo.
Dentro destes grupos, incluem-se diagnósticos de sistemas e diagnósticos de componentes. Os diagnósticos de componentes você já conhece muito bem. Portanto, nós vamos ver agora os diagnósticos relacionados a sistemas e componentes, tomando por base o sistema de gerenciamento do motor. Vamos começar então pelo sistema de ajuste de ar e de combustível. Para que a legislação possa ser cumprida, o sistema de ajuste de combustível deve ser monitorado continuamente. Para realizar esta tarefa, o diagnóstico de ajuste de combustível compara os valores médios do ajuste de combustível de curto e de longo prazo com os limites calibrados de mistura rica e mistura pobre. Observe que nos veículos com OBD 1+, o ajuste de combustível é mostrado em forma de porcentagem. O ajuste de combustível é monitorado em várias células, as quais representam diferentes condições de rodagem. Os valores ideais de ajuste de combustível de curto e de longo prazo giram em torno de 128 ou 0%. O módulo de controle ajusta a mistura de combustível para mais rica ou mais pobre para atender às condições de funcionamento do motor. Considera-se que há falha no sistema de ajuste de combustível quando os níveis de emissão ultrapassam em 50% os níveis exigidos. Se os valores de ajuste de combustível de curto e de longo prazo ultrapassarem um determinado nível por um período de tempo e todas as demais funções do motor estiverem dentro dos parâmetros normais de funcionamento, será memorizado o DTC P0171, sistema muito pobre. Se ocorrer a situação inversa, com os valores de ajuste de combustível caindo abaixo do número calibrado, será memorizado o DTC P0172, sistema muito rico. O módulo de controle depende dos sensores de oxigênio aquecidos para monitorar o ajuste de combustível. No motor V6, existe um sensor de oxigênio para ajuste de combustível em cada coletor de escapamento. O sensor 1 sempre se localiza no coletor de escapamento para o cilindro número 1. O TEC 1 utiliza grupo de cilindros 1 e 2 para determinar qual sensor de oxigênio está sendo exibido no visor. Vejamos agora alguns componentes relacionados a diagnósticos que vocês já conhecem. Estes componentes são o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, o sensor de temperatura do ar de admissão, o sensor de posição da borboleta de aceleração e o sensor de massa de ar. Este motor ainda tem um sensor MAP. O sensor funciona como um sensor barométrico e como entrada de dados para os diagnósticos do OBD 1+. Vejamos agora os controles de emissões e os diagnósticos relacionados ao sistema. Vamos começar pela válvula EGR. A maioria dos veículos GM são equipados com sistemas EGR linear que têm uma resposta mais rápida e maior eficiência do que outros sistemas na redução da emissão de óxido de nitrogênio. O diagnóstico da EGR utiliza sensor MAP para medir as alterações na pressão absoluta do coletor durante a atuação forçada da válvula EGR. Fechando-se a válvula, aumenta-se a pressão no coletor. Abrindo-se a válvula, diminui-se a pressão. Em ambos os casos, a quantidade de pressão absoluta no coletor é diretamente proporcional à quantidade de gases circulando pela válvula. Considera-se falha qualquer excesso ou insuficiência de gases que faça com que as emissões ultrapassem os níveis. É estabelecido, então, um DTC quando a falha ocorre em 2 ciclos de ignição consecutivos. Na Blazer 4.3, o sensor de oxigênio coletor 1 e coletor 2 estão localizados na saída do tubo de escapamento. O diagnóstico OBD 1+, para os sensores de oxigênio aquecido,
consiste de 3 testes. Primeiro, os sensores são inspecionados para determinar se estão respondendo rapidamente a alterações no conteúdo de oxigênio no escapamento. O diagnóstico tempo até atividade mede o tempo que o aquecedor leva para ser ativado após a partida frio. Por fim, inspeções de tensão dos sensores são aplicadas a todos os sensores de oxigênio para a identificação de condições de inatividade, curto-circuito com positivo ou curto-circuito com a massa. A válvula de controle de ar da marcha lenta é outro dispositivo de saída que é monitorado pelo VCM. O sistema IAC é monitorado através da comparação entre a velocidade real da marcha lenta do motor e a velocidade ideal. Se ambas diferirem, o diagnóstico executará um teste de acompanhamento passivo ou intrusivo. O teste passivo mede o fluxo do ar de admissão e é executado na marcha lenta quando a válvula IAC está funcionando normalmente. O teste intrusivo observa alterações na velocidade do ar de admissão ou na pressão absoluta no coletor. Para isso, move a válvula IAC quando o motor não está funcionando em marcha lenta. É importante observar que nenhum dos 2 testes será executado se o diagnóstico da EGR estiver sendo realizado. Além disso, o diagnóstico da válvula IAC não será executado se o dispositivo de diagnóstico estiver conectado no DLC e a válvula IAC estiver sendo controlada através de testes gerais. Bem, vamos dar mais uma paradinha. E enquanto vocês respondem as perguntas da apostila, eu vou tomar um cafezinho e volto rapidinho. Até já. Então, fácil, não é mesmo? Agora o nosso próximo assunto são os novos códigos de falha que proporcionarão uniformidade de leitura de codificação através de todas as linhas de produtos dos fabricantes de automóveis. Mas atenção, hein? Não é mais possível a leitura desses novos códigos de falha através do código de piscadas. Vamos ver os detalhes. De um fabricante. O número seguinte identifica o sistema do veículo que foi afetado, tal como ajuste de ar e combustível, sistema de ignição, transmissão e assim por diante. E os 2 últimos números indicam o componente ou parte do sistema que está falhando. Existem 4 tipos de DTCs, que se dividem em 2 categorias: as relacionadas a emissões e as não relacionadas a emissões. Os códigos de falha tipo A e tipo B são relacionados a emissões e ascendem a 1000. Os códigos do tipo A são mais urgentes e se estabelecem durante o primeiro ciclo de ignição em que uma falha é detectada. Os códigos do tipo B aguardam até que a falha apareça em 2 ciclos de ignição consecutivos antes de acender a 1000. Em geral, um ciclo de ignição é definido como um ciclo completo, que se inicia quando a chave de ignição é ligada e termina quando a chave é desligada, no qual se satisfazem todos os critérios de habilitação para um teste de diagnóstico. Entretanto, os critérios de habilitação mudam para cada diagnóstico. A definição de ciclo também muda ligeiramente. Os códigos do tipo C não são relacionados a emissões e também não ascendem a 1000. O código C não é utilizado por enquanto. Os códigos do tipo D também não são relacionados a emissões e também não ascendem a 1000.
Porém, se estabelecerá um DTC na memória no primeiro ciclo de ignição em que ocorrer uma falha. Embora os módulos de controle sempre tenham causado impressão por seus recursos, o VCM do OBD1+, apresenta notáveis melhorias no processamento e armazenamento de informações. Essas melhorias ficam bastante visíveis quando se comparam os novos sistemas aos antigos. Os sistemas OBD1 usam um barramento de 5 volts chamado UART, que significa receptor e transmissor assíncrono universal. A taxa de transmissão dos sistemas UART de 8.192 bits ou 8,2 kilobits por segundo é alcançada pela comutação da tensão no barramento de 5 volts para a massa. Além disso, os sistemas UART transferem dados seriais de forma linear por uma única linha, 1 bit por vez. Por comparação, os sistemas OBD1+ da GM utilizam o fluxo de dados classe 2. O sinal de dados classe 2 é modulado por amplitude de pulso para que a linha de dados seja melhor usada. Os dados são transferidos a uma velocidade maior, de 10,4 kilobits por segundo, e a tensão varia de 0 a 7 volts. O novo instrumento de diagnóstico manual TEC2 é a ferramenta portátil mais poderosa de diagnóstico já produzida. Excede de longe o TEC1 em velocidade de processamento e é muito mais fácil de usar também. Até o novo instrumento TEC2 estar disponível, podem ser usados TEC1 para recuperar esta nova informação de dados em série. Para que o TEC1 se comunique com o novo fluxo de dados classe 2, é necessário um novo VIN, ou seja, módulo de interface do veículo. Ele é conectado entre o cabo do TEC1 e o cabo DLC de 16 pinos. Todos os veículos com OBD1+ ou OBD2, seja qual for o fabricante, irão utilizar o mesmo conector de ligação de dados de 16 pinos. O terminal 2 do DLC sempre contém a linha de dados classe 2. A tensão da bateria fica no terminal 16. O terminal 4 é a massa do chassi e o 5 é a massa do sinal. Com o OBD1+, também é necessária a capacidade de consultar informações em dados armazenados provenientes do dispositivo de diagnóstico. Os dados em dados armazenados são similares aos dados do transiente. A principal diferença é: as informações dados armazenados são armazenadas pelo VCM. Esses dados destinam-se a DTCs relacionados a emissões e representam somente um quadro de dados, ou seja, um instante no tempo, ao contrário dos quadros múltiplos de dados que podem ser armazenados por um disparo na função transiente do TEC1. Os dados em dados armazenados permitem que o técnico determine as condições do veículo que estavam presentes quando a mil se acendeu. Isto pode ser muito útil no diagnóstico de um problema intermitente. A General Motors melhorou ainda mais este conceito, introduzindo o registro de falhas. Os dados armazenados armazenam informações para apenas um DTC, ao passo que o registro de falhas memoriza dados para até 5 DTCs. Os dados de dados armazenados e registro de falhas são utilizados para se recriar as condições exatas de um DTC e para verificar uma reparação. Modo coletar informações do TEC1 permite salvar todos os DTCs em dados armazenados e registro de falhas provenientes do módulo de controle do veículo e armazená-los na memória do TEC1. Assim, quando você precisar apagar os DTCs, o TEC1 manterá as informações coletadas relativas aos DTCs. Existem 3 modos de apagar DTCs no módulo de controle do veículo. Primeiro, você pode usar o modo apagar códigos do TEC1 para apagar os códigos. Não se esqueça de que com isso você apagará também os registros de falhas. Assegure-se de que os dados devem ser realmente apagados, pois não há como recuperá-los depois disso. Se a bateria for desconectada, os DTCs também serão apagados, bem como todas as demais informações armazenadas na memória.
O diagnóstico executivo apaga um DTC após 40 ciclos consecutivos de aquecimento sem outras ocorrências de falha. O ciclo de aquecimento é completado quando a temperatura do motor sobe pelo menos 22 graus Celsius acima de 70 graus desde a partida do motor. Para assegurar que possíveis problemas sejam solucionados com rapidez e precisão, é muito importante um procedimento passo a passo ao fazer um diagnóstico de uma condição qualquer. E o OBD, o mais, não foge a esta regra. Nos diagnósticos baseados em estratégias, o primeiro passo é verificar a reclamação do cliente. Lembre-se sempre, MIUA significa necessariamente a existência de uma falha. Além disso, podem-se estabelecer DTCs mesmo que o cliente não perceba alterações na dirigibilidade ou no desempenho. Após a verificação da reclamação do cliente, você precisa fazer aquelas inspeções preliminares que você sempre fez. Ao se fazer o diagnóstico de DTCs múltiplos, é importante verificar se há DTCs que indiquem falha no VCM. Lembre-se, uma falha no módulo de controle pode gerar outros DTCs. TEC 1 é usado para consultar as informações avançadas sobre DTCs, facilitando o diagnóstico e tornando-o mais preciso. O histórico de DTCs mostra no visor os códigos armazenados na memória do módulo de controle. Solicitação 1000 mostra apenas os DTCs que estiverem solicitando que a 1000 se acenda. Este modo exclui os códigos do tipo C e D. Último teste reprovado mostra apenas os códigos que falharam na última vez em que o teste de diagnóstico foi executado. Isto pode significar um ciclo de ignição anterior ou ciclo atual para os códigos do tipo A e B. Teste reprovado após código apagado mostra todos os DTCs que foram estabelecidos após a última vez em que os códigos foram apagados, independentemente do tipo. Teste não executado após apagar os códigos, por outro lado, mostra todos os DTCs que não executaram um teste de diagnóstico desde a última vez em que os códigos foram apagados. Portanto, é desconhecido o estado da condição desses DTCs. Falhou nesta ignição, indica que ocorreu pelo menos uma falha durante o ciclo atual de ignição. Esta mensagem desaparece quando os DTCs são apagados ou após o término de um ciclo de ignição. A busca DTC status mostra qualquer DTC que ainda não tenha sido executado durante o ciclo atual de ignição ou que tenha falhado pelo menos uma vez. À medida que os DTCs são executados e aprovados, o DTC é removido do visor do TEC 1. Os testes ainda não executados serão indicados como NR, não rodou. E os testes que falham a princípio, mas em seguida passaram durante o mesmo ciclo de ignição, serão indicados como INT, intermitentes. É importante armazenar as informações provenientes do diagnóstico executivo no TEC 1 através do modo Coletar Informações, seguindo as instruções de inspeção do Manual de Reparações. As informações de registro de falhas são úteis quando se recria a condição de falha e quando se verifica uma reparação. Ainda falando sobre esse assunto, observe os novos quadros de procedimentos de diagnóstico, que substituíram os fluxogramas usados antes. Esta mudança foi necessária devido ao requisito de que todas as informações sobre serviço também fossem fornecidas através de meios eletrônicos. Outro procedimento relacionado ao OBD 1+, são as atualizações de calibração de programação através do sistema de programação de serviço, a qual não está disponível no momento. Porém, vejamos os procedimentos. Os módulos de controle do OBD 1+, têm memórias PROM soldadas permanentemente para evitar a utilização desautorizada de PROMs no mercado após a venda. Portanto, sempre que for necessário substituir um VCM ou atualizar uma calibração, é preciso reprogramar o VCM através da última versão do software TechLine para o MSC e terminal. Devem-se observar 3 regras
para evitar danos no módulo de controle. Primeiro, a chave de ignição deve permanecer ligada permanentemente durante a programação. Segundo, a tensão da bateria deve estar entre 11 e 14 volts. E terceiro, todas as conexões entre o TEC-1, o terminal e o veículo devem estar firmes para que a comunicação não seja interrompida. O TEC-1 permite programação remota com qualquer terminal com o TEC-Line. Porém, você precisa ter cartucho MSC para executar esta operação. Após conectar o TEC-1 e colocar a chave de ignição na posição ligado, motor parado, trate simplesmente de seguir as instruções da tela. Esta primeira parte do processo requer a coleta de informações do módulo de controle do veículo que serão usadas pelo terminal para determinar qual calibração utilizar. Depois disso, o visor do TEC-1 lhe dirá para desconectar o TEC-1 do veículo e conectá-lo ao terminal. O terminal é utilizado para ler calibrações no CD-ROM e programar o cartucho de armazenamento em massa MSC. Na média, levará de 30 segundos a vários minutos para completar esta parte do processo. Finalmente, o TEC-1 é reconectado no DLC do veículo e os dados são transferidos para o módulo de controle. Em resumo, lembre-se de que, embora seja novo, o OBD1+ não é totalmente estranho para você. Afinal, o OBD1+ é apenas uma nova geração do OBD1 e oferece novas informações para os técnicos. Apesar dos novos componentes e procedimentos, sua experiência e conhecimento são essenciais para a implantação do OBD1+. O TEC-1 trouxe vários recursos para auxiliar você a pesquisar eficientemente o diagnóstico executivo. E, é claro, vai ajudar a fazer reparações precisas e eficientes. E este é o objetivo final. Esta apresentação da instrução programada é o material inicial para o treinamento prático em sala. Considere este o treinamento mais importante de sua carreira até hoje. Provavelmente é. Até a próxima.